profeta Jeremias, no capítulo de número 24. Capítulo 24 do profeta Jeremias. Glória a Deus. 24 de Jeremias, vamos ler todo ele. É um capítulo pequeno, apenas 10 versículos, né? Fala sobre uma visão que o profeta Jeremias teve. Preste atenção naquilo que Deus ele quer falar com você nesta noite, no nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, diz assim: fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém, e os de Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos têm porão, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: o que vês, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muitos bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei os de Judá levados em cativeiro, e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhes um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E como aos figos maus, que se não podem comer, de maus que são, porque assim diz o Senhor: assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, o resto de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que habitaram na terra do Egito. Eu os entregarei para que sejam um terror, um mal para todos os reinos da terra, um opróbrio, provérbio, um escárnio e uma maldição em todos os lugares para onde os arrojei. E enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que dei a eles e a seus pais. Feche seus olhos. Eu me lembro que a última vez que eu ministrei esta palavra, comentava ainda hoje com a minha esposa, já faz uns 5 anos, nós não tínhamos ainda a Isabelle, e eu ministrei essa palavra em uma igreja lá em São Paulo, né? Lá em Guarulhos, melhor dizendo. E como se fosse hoje que vem aquela ministração, e depois da ministração, o que aconteceu naquela igreja após o término daquela mensagem. Porque depois da mensagem ministrada, algumas pessoas, alguns jovens e o próprio pastor da igreja chegou a mim e disse: filho, esta mensagem que você pregou hoje era o que a igreja estava precisando, pois esta semana aconteceu isso, foi falando o que havia acontecido na igreja, não é? Durante aquela semana que nós estávamos ali encerrando, né, um domingo, um sábado, e eu fiquei maravilhado aquele dia, porque o Espírito Santo ele operou um grande milagre naquela igreja. No dia de ontem e hoje, me veio essa mesma mensagem no coração. Só que Deus me levou para um outro
diferente do que ele havia levado naquela noite, onde nós ministramos a palavra. Naquela noite o Espírito Santo falou de uma forma, e hoje o Espírito Santo falará de uma outra forma, igreja. Hoje Deus trará ao teu coração uma mensagem que vai fazer com que você saia daqui pensando um pouco mais na tua vida, pensando um pouco mais naquilo que você tem feito no dia a dia. Você vai sair daqui talvez já com um pensamento já definido dentro de você. Olha, eu vou chegar em casa e vou mudar de uma vez por todas aquilo que eu tenho feito e vivido. O Espírito Santo fará isso nesta noite no teu coração. Amém? Irmãos, quando nós lemos o capítulo 24 de Jeremias, nós vemos Jeremias tendo uma visão da parte de Deus. Jeremias não está distante de Judá, ele está na própria Judá. E ele era um profeta. Nós conhecemos a história de Jeremias. Deus o escolhe ainda pequeno. Jeremias está ali na cidade de Judá e começa a profetizar algumas coisas àquela nação. Só que são profecias bem diferentes da que nós ouvimos hoje. A maioria das profecias que nós ouvimos hoje é que Deus vai derramar uma chave na tua mão e Deus vai te dar isso. Ouvimos muitas profecias que Deus vai prosperar os teus caminhos, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo. E Deus faz. Não estou aqui querendo dizer que Deus não faz, mas Ele faz. Só que Jeremias foi levantado por Deus para anunciar a uma nação que estava corrompida sobre o que Deus estaria fazendo naquela nação nos seus próximos anos. E o capítulo 24 é uma visão onde Jeremias enxerga o futuro de Israel, o futuro de Judá. Nessa visão, ele vê 2 cestos de figos. O primeiro cesto de figos são figos bons, figos que davam água na boca de Jeremias, naquela visão, né? Eram figos que tinham presença, era um figo que se todos estivessem naquele momento tendo a mesma visão de Jeremias, com certeza também iam ficar maravilhados com aqueles figos naquela cesta, naquele cesto, não é? Na visão que Jeremias estava tendo. Só que o segundo cesto, nessa mesma visão que ele teve, eram figos ruins, figos que não tinha como comer. Você já teve a oportunidade de ver figos ruins? São aqueles figos que caem da árvore, e quando você chega perto dele, ele está murcho, ele está seco, ele não pode ser comido, muito menos olhado. Foi essas 2 visões que Jeremias teve. A primeira de cestos bons, de figos bons, e a segunda de figos ruins. Quando Jeremias vê essa visão, logo vem a interpretação, logo vem a mensagem de Deus para Jeremias. A mensagem de Deus para Jeremias em cima desta visão era que os figos bons seria a nação de Israel, mais preciso, o povo de Judá e alguns de Jerusalém, que já haviam sido levados até Babilônia e já estavam cativos na Babilônia. Por 70 anos ficariam ali. Esses figos bons eram esses amados, esses irmãos que estavam sendo exilados lá na Babilônia. Mas por que então de figos bons? Deus estava querendo mostrar para Jeremias que o exílio daquele povo duraria por pouco tempo. Porque depois daquele tempo, depois do exílio, Deus estaria restaurando a nação de Judá. Deus estaria lapidando a nação de Judá. Deus estaria renovando a nação de Judá. Deus estaria mudando de uma vez por todas a nação de Judá, ao ponto de compará-los com um cesto de figos
bons. Essa foi a primeira revelação de Deus na vida do povo de Judá. Agora o segundo cesto. O segundo cesto de figos ruins, figos podres, tinha a ver com o novo rei de Judá. Se nós pararmos para contar um pouco a história de Judá e de Jerusalém, nós vamos entender que havia um rei em Judá que também foi levado cativo à Babilônia. Nós lemos isso no capítulo 24. Vamos voltar à leitura e entender. Fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos, posto diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Olhe para cá. Esse Joaquim era o rei de Judá. Ele era o maioral de Judá. Só que era alguém que não ouvia Deus. Era alguém que não entendia os propósitos e os princípios de Deus para a nação de Judá. Jeremias profetiza então que Judá e Israel, algumas partes de Jerusalém, todos eles seriam levados cativos à Babilônia e ficariam por volta de 70 anos cativos. Sabe o que esse rei Joaquim disse? Que Jeremias estava louco, que isso não aconteceria. De forma nenhuma, o povo de Judá seria levado à Babilônia e ali ser humilhados e cativos por 70 anos. É colocado um outro rei em Judá. Esse outro rei, o nome dele é Zedequias. Esse Zedequias era parente de Joaquim. Se parecia muito com Joaquim. Era um homem também que não ouvia Deus. Era um homem também que desacreditava do profeta Jeremias. Era um homem que não ouvia a mensagem do alto. Era um homem que não compreendia as grandezas de Deus. No ano, eu fiz aqui algumas anotações para não me perder no ano. No ano 597 antes de Cristo, ele foi colocado como novo rei de Judá. Alguns já tinham sido levados cativos na Babilônia, mas ainda havia um povo em Judá. No ano 597, Jeremias se levanta mais uma vez para profetizar. Jeremias então olha para Zedequias, que então era o novo rei de Judá, e diz para ele: não fique achando que Nabucodonosor, rei da Babilônia, não vai voltar, porque ele vai voltar. E pela visão que eu tive, pela visão que Deus me deu, ele voltará, ele levará toda a nação de Judá, para que toda a nação de Judá seja restaurada por Deus lá no exílio. Nabucodonosor voltará a Zedequias e levará todos nós, inclusive eu. Sabe o que Zedequias disse para Jeremias? Aquilo que muitas pessoas também dizem a mim e a você quando nós damos uma palavra profética na vida deles. Zedequias olhou para Jeremias e disse: pare de falar bobeira, Jeremias. Babilônia não vai